Hoje vamos estudar o funcionamento de um televisor de tubo. Nesse estágio, nessa aula de hoje, vamos abordar os estágios de funcionamento que compõem o chassi de um televisor de tubo. E vamos explicar detalhadamente o funcionamento de cada um dos mesmos. A televisão de tubo compõe o estágio da fonte de alimentação, que compreende em toda essa área aqui, incluindo esse transformador, o estágio de varredura horizontal, o estágio de varredura vertical, o estágio de sintonia, o estágio do microprocessador, do OC faz tudo, o estágio do áudio. Esses são os estágios que minimamente uma televisão de tubo tem que possuir. Como disse, cada estágio será explicado o mínimo possível de detalhes de funcionamento do mesmo. A começar da fonte de alimentação. O tipo de fonte usada nesse aparelho, nas televisões de tubo mais modernas, assim como as modernas LCD, LED 3D, é o tipo de fonte chaveada. Essa fonte chaveada, a arquitetura dela é composta por dois estágios: a fonte comum e a fonte chaveada. O que seria a concepção da fonte comum? A fonte comum é composta pelo cabo de entrada de rede, onde entre 220 ou 110, caso de rede de 110 volts, fusível de proteção da rede, filtro de rede composto por esse capacitor de poliéster, por essa bobina, termistor, área de desmagnetização composta pelo termistor PTC, e no caso desse transistor aqui também, que aí já parte para outro estágio. Bloco retificador, capacitor de filtro, gerador de PWM. Esses são os principais componentes da fonte. E a fonte de alimentação chaveada, o estágio da fonte comum é composto pelo cabo de rede, fusível de proteção de rede, filtro de rede, capacitor de filtro, diodos retificadores, que formam o bloco retificador. Já a parte chaveada compreende no circuito gerador de PWM e componentes que o polarizam, e o transistor MOSFET, que vai chavear o transformador Chopper. Essa é a parte do estágio da fonte chaveada. Como funciona a fonte? Aqui entra o 220 volts, caso rede local, e o 220 volts passa por esse capacitor e por essa bobina. Uma vez passado por essa bobina, ele vai chegar ao 220 a esses dois diodos e mais esses outros dois diodos. E esses 4 diodos em conjunto vai formar o bloco retificador, que vai retificar esses 220 volts alternados, de corrente alternada, para corrente contínua, que vai ser administrada neste capacitor aqui. No caso de redes de 220 volts a 240 volts, a tensão nesse capacitor pode girar em torno de 320 volts em média. Quando ligado em 110 volts o aparelho, de 110 a 127 volts, essa tensão pode variar de 150 volts a até 170 volts. No caso daqui seria 320 volts, porque a rede local da minha oficina é em 220 volts. Bom, 320 vai também chegar a esse circuito
gerador de PWM, que uma vez essa tensão retificada e filtrada por esse capacitor, que a função desse eletrolítico é filtrar os ripples da fonte, para que esse circuito, uma vez livre dos níveis de ripple, filtrado por esse capacitor, vai poder gerar os sinais PWM, que esses sinais que juntamente polarizado com esses componentes, esse circuito gerando PWM, o sinal PWM, que é a Pulse Width Modulation, ou seja, modulação por largura de pulso, vai chegar o sinal PWM no gate desse transistor aqui, que é chamado MOSFET, que é o Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, ou seja, transistor de efeito de campo de metal óxido, que compõe sua estrutura, sua arquitetura. E aqui temos esse transistor, que na verdade é um circuito, e esse circuito branco de 4 perninhas, que em conjunto com componentes que polarizam tanto esse circuito, que é chamado de fotoacoplador, quanto esse outro circuito, vai formar o estágio do amplificador de erro. Esse amplificador de erro, o que vai ter a função de fazer o controle das tensões de mais D da fonte, porque o aparelho precisa ter um nível de tensão aqui no mais D que não seja nem muito alto, além do que é estabelecido, e nem muito baixo, defeitos que poderiam gerar danos até graves no aparelho, na televisão. Por isso, é de vital importância que esse amplificador de erro funcione corretamente, para evitar alterações na fonte. Outra função do amplificador de erro é receber um pulso vindo do micro através desse circuito, que o que esse pulso vai fazer? Vai fazer com que esse fotoacoplador sofra uma alteração interna e que essa alteração envie uma referência desse gerador de PWM. E uma vez este vai mudar a frequência gerada no MOSFET, que o MOSFET vai passar a chavear a fonte com essa frequência, que ela vai trabalhar com os níveis de tensão corretos. Isso quando a TV é ligada. E em stand-by essa frequência vai mudar e a televisão vai voltar para o nível de tensão de stand-by. Bom, essas são as principais funções da fonte, de fornecer as tensões necessárias de mais D para o correto funcionamento do aparelho. Agora, vamos explicar o estágio de varredura horizontal. O estágio horizontal tem início aqui no microcontrolador, no OC faz tudo. Nesse OC faz tudo tem um pino chamado H-out, que é localizado no esquema do aparelho, que esse pulso H-out chega até a base desse transistor aqui, que é chamado de transistor pré. Esse transistor pré, uma vez de posse desse pulso e polarizado corretamente, vai enviar esse pulso para esse transformador aqui, que esse transformador é chamado transformador driver de horizontal. E o mesmo, polarizado também devidamente, vai levar esse pulso de 15.750 Hz, que chega nesse transistor, vindos do microcontrolador, o OC, vai levar os 15.750, que é a frequência de varredura horizontal, até a base desse transistor aqui, que é o transistor de saída horizontal, que também devidamente polarizado e alimentado o estágio horizontal corretamente com mais D, vai no coletor desse transistor gerar uma onda, uma frequência de 15.750 Hz,
irá até aqui o playback, que é o transformador de saída horizontal, e também através desse fio até aqui a bobina defletora no estágio de horizontal. Que esse circuito todo vai permitir que a imagem seja aberta no sentido horizontal do televisor. No sentido horizontal do televisor. O playback, além de ele ter essa função, a função do playback é gerar a mais alta tensão do circuito, que é em torno de 13.000 a 25.000 volts, aqui que é a mais alta tensão do circuito, e tensões que polarizam o tubo de imagem, como tensão de foco e tensão de screen, que irá para as grades respectivas aqui do tubo, de foco e de screen. Outra função do playback é gerar fontes alimentadoras alternativas, como os 180 volts para o estágio do RGB, para que o circuito do RGB possa funcionar, tensão de filamento do tubo para que o filamento acenda e aqueça os canhões eletrônicos para gerar imagem, assim como a alimentação do circuito vertical. Todas essas fontes normalmente são geradas também pelo playback, pelo transformador de saída horizontal, com base de tensão de mais D principal, em torno de 100 e poucos volts, no caso desse televisor. Há televisores que essa tensão varia até 130 volts, em especial os de 29 polegadas em diante, algo de entre 100 a 130 volts. O playback funciona com base dessa tensão e com base dos pulsos vindo do transistor de saída horizontal de 15.750 até o mesmo, que através dessas duas referências ele vai gerar as alimentações alternativas, tensões de polarização do tubo e a mais alta tensão, a MAT. Já o estágio vertical, como já foi dito, o estágio vertical desse televisor é este circuito aqui. É esse circuito aqui. O estágio vertical é esse circuito juntamente com esses componentes ao redor dele que o polarizam. Esse circuito recebe uma alimentação, como já dita, vinda do playback, de 24 volts, ou tem alguns circuitos que recebem dupla alimentação, ou seja, uma alimentação positiva e uma alimentação negativa. Isso acontece também muito, em especial é obrigatório ter essas duas alimentações em circuitos de vertical, que a configuração é de transistor par casado, como algumas linhas da Philips PT utilizam essa configuração de par casado, sendo que um transistor é NPN e outro PNP. No caso desse circuito, desse aqui, é nesse circuito que já reúne todo o estágio vertical, incluindo esse transistor, todo o estágio vertical, grande parte está dentro desse circuito, que pode receber uma alimentação positiva e negativa, porque a arquitetura desse circuito, nesse caso, é feita na configuração de par casado. Há dois transistores par casados internamente num só circuito. Mas nesse caso aqui, já é tudo em uma única coisa só. O circuito do vertical recebe pulsos de 60 Hz também vindos do micro, do V-out. O V-out, que é o pulso vindo do micro, chega até uma das entradas desse circuito, uma das pernas dele. E esse pulso é amplificado no interior do mesmo, que o mesmo transfere aqui para a bobina defletora, que vai transformar
esses pulsos em vertical, no estágio vertical daqui, que vai resumidamente abrir a imagem no sentido vertical do televisor. Já o estágio de sintonia é um estágio que trabalha com tensões estabilizadas e com pulsos SDA e SCL, serial data e serial clock. Vou virar a placa para mostrar mais detalhadamente. Esse sintonizador aqui chama-se varicap ou unidade Selentronic. Para ela funcionar, é necessário que ela tenha todas as tensões de alimentação, como consta no esquema, ou no próprio aparelho como marca, e também terá referência nos pulsos serial data, serial clock, ou seja, SCA e SCL. Aqui, quando você coloca uma antena, cada emissora tem um tipo de frequência. Uma emissora, o SBT, por exemplo, emite um valor de frequência. A Globo, outro valor. A Rede TV, outro valor. Record, outro valor e assim por diante. Então, esse valor dessa frequência, esse micro aqui, tem um amplificador de radiofrequência e circuitos internos desse sintonizador varicap, o Selentronic, que vai transformar essa frequência em uma só frequência, que sairá pela IF, Intermediary Frequency, ou seja, frequência intermediária, que a IF vai entrar no microprocessador, que o processador, nesse caso, vai separar a parte de áudio, o sincronismo horizontal, o sincronismo vertical e a parte de vídeo e a parte de áudio. E em caso de TVs estéreo, como não é o caso dessa, irá separar os canais direito e esquerdo, que irá até o circuito decodificador estéreo, que esse televisor não possui esse tipo de circuito. E essa frequência vai chegar à intermediária frequência. A frequência intermediária vai chegar até aqui o micro, e ele vai fazer essa separação de sinais e vai formar a imagem que você vê na tela. Esse circuito aqui é a memória do micro, é a memória do televisor. É aqui que armazena dados de geometria da tela, dados do último canal que você assistiu. Aqui armazena os dados de funcionamento do televisor, todos os canais que você sintoniza e desliga a televisão e ele volta no mesmo canal. É esse chipzinho que armazena, configuração das cores RGB, tudo é armazenado aqui nesse circuito, que também trabalha com pulsos SDA e SCL, ou seja, serial data e serial clock. Agora vou falar do estágio de som do televisor. Voltando a placa em sua posição normal, aqui destaca-se o circuito de som, que é muito simples de se entender. Esse circuito aqui trabalha com um dado vindo do micro, que entra em um de seus terminais, e esse circuito amplifica esse dado a níveis audíveis pelo ouvido humano e envia através desse chicote até os alto-falantes do televisor. Ele amplifica esse sinal níveis audíveis pelo corpo humano e envia através desse chicote aos alto-falantes do televisor, assim como também recebe impulsos para controlar o nível de volume, seja alto ou baixo, conforme você estabelecer.
E esse circuito de áudio funciona dessa maneira basicamente. Agora eu vou explicar o funcionamento do circuito de RGB do televisor. O circuito de RGB, como lhe disse, recebe uma alimentação de 180 volts vindo aqui do playback. Esses 180 volts serve para alimentar esses transistores, cada um desses 3 transistores que compõem o sistema de RGB. E também o RGB funciona com uma referência vindo aqui do micro, que há 3 pinos aqui correspondentes a cada uma das cores, ou seja, R de red, G de green e B de blue. Cada pino do RGB vai mandar uma dessas referências para cada estágio, e cada transistor é o estágio de uma cor. Ou seja, esse, por exemplo, é o estágio de uma cor R red vermelho, esse da G green e esse da B blue, azul, por exemplo. E essas cores e essa mistura da R, da G e da B vai formar a cor branca. Vai ser possível que o televisor exiba as cores corretamente. Quando você pegar um televisor com a falta de uma cor, rosado, verde ou alguma coisa, pesquise defeito nessa área do RGB. Que o problema pode estar ou nesse estágio do RGB ou no estágio do tubo de imagem. Vou explicar basicamente o funcionamento do tubo de imagem. O tubo de imagem de um televisor, ele funciona da seguinte maneira. Ele tem os componentes internos dele, a máscara de sombra e camadas de fósforo. Como foi explicado anteriormente no circuito RGB, essas camadas de fósforo é vermelha, verde e azul, ou seja, R de red, G de green e blue azul. Camadas de fósforos vermelha, verde e azul que possui internamente no interior desse tubo. Aqui nessa parte há 3 canhões eletrônicos, cada um correspondente por uma das cores. Uma vez polarizado o tubo, esse canhão vai disparar o catodo do R, do vermelho, o catodo do G e o catodo do B de blue. Cada um vai disparar 3 feixes de luz, que vai atingir a máscara de sombra da tela e vai formar uma das cores conforme a camada de fósforo. Aqui internamente existe um filamento parecido com uma lâmpada incandescente comum, que esse filamento recebe uma tensão em torno de 6,2 volts em média. Que esses 6,2 volts vai fazer acender esse filamento, que ele precisa acender para ele aquecer esses canhões eletrônicos para que eles tenham possibilidade de dispararem o feixe eletrônico. E ainda aqui, cada uma dessas é uma grade, ou seja, a grade de controle, o G1, a grade de foco e a grade de screen, que é responsável pelo clareamento da tela, enquanto que a de foco é responsável pela focagem da imagem. E é assim que funciona, a princípios básicos, o tubo de imagem de uma televisão. Aqui fica meus agradecimentos. Espero que esse vídeo traga muitos proveitos a quem assistir. Espero que vocês gostem do vídeo. Clique em gostei e mande um e-mail na descrição do vídeo, que vai estar o e-mail de minha oficina. Em caso de dúvidas ou alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram falar comigo, pode mandar um e-mail ou um comentário no próprio vídeo do YouTube, que assim que possível procurarei tentar responder na medida do que eu souber. E aqui fica meus agradecimentos pela atenção de todos. Obrigado.